Nós estamos aqui agora para apresentar para você a terceira parte do comentário da lição de número 10 do terceiro trimestre de 2016 da revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Essa lição vai ser ministrada em todas as igrejas que usam a revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel, agora no próximo dia 4 de setembro, no domingo agora, e as pessoas as igrejas que utilizam essa revista estarão estudando a lição de número 10. E nós já temos o vídeo 1, o vídeo 2 e agora estamos no vídeo 3, que fala a respeito das demonstrações de autoridade de Jesus. Então, irmãos, ao contrário do que os judeus esperavam, Jesus não demonstrou sua autoridade como líder político. Os judeus esperavam que Jesus viesse como um rei, assim como foi Davi, como foi para verdadeiramente tirar o povo judeu debaixo da sujeição ao Império Romano. Enfim, eles queriam dizer, não, Jesus ele veio para demonstrar sua autoridade sobre o pecado e sobre os demônios e sobre as enfermidades. Era isso que Jesus queria mostrar, que tinha autoridade para perdoar pecado, para expulsar demônio e curar os enfermos. Então, nós vemos aqui no tópico 3.1 a respeito da tempestade no mar. Quando Jesus estava em um barco e se levanta uma grande tempestade, não é verdade? Jesus demonstra naquele momento a sua autoridade sobre a natureza. E ali naquele lugar estavam com ele os seus discípulos. E ao se verem perdidos em meio àquela tormenta, eles se levantaram e foram até Jesus, porque Jesus estava dormindo. Jesus estava tranquilo, dormindo enquanto eles estavam pescando, e aí veio a tempestade, começou a bater o barco para cá, começou a bater o barco para lá, coisa e tal. Eles foram em Jesus, acordaram Jesus apavorados. E uma coisa muito interessante, que eles se surpreenderam com a atitude de Jesus, quando Jesus manda que o mar se acalme, quando ele manda que o vento pare de soprar e o mar se acalme. Eles ficam surpresos, eles ficam impactados com aquilo, assim, olhando de uma maneira até assustados, pode-se dizer isso. E aí eles viram e falam assim, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olha só que coisa interessante, né? Eles já tinham tido a oportunidade de estar com Jesus, visto Jesus fazer alguns milagres, Jesus ter pregado lá o Sermão do Monte, entendeu? Viram várias coisas que Jesus tinha feito, mas ainda assim surpreenderam-se com aquilo. Irmão, a melhor coisa que tem de ser servo de Deus, e principalmente servo de Jesus Cristo, é que Ele sempre nos surpreende. A gente pensa que Jesus já fez tudo na nossa vida, não é verdade? Jesus já fez tudo, já está tudo bem. Irmão, aí Jesus vem com alguma coisinha. Ai, irmão, isso é tão gostoso, é tão maravilhoso, né? Glória a Deus, a gente se alegra de uma maneira. Então, a mesma coisa os discípulos. Eles já tinham visto Jesus fazer um monte de coisa, mas ainda falavam, quem é esse homem? Olha só, esse homem é aquele que curou o enfermo, esse homem, tá entendendo? Então, irmão, Jesus, ele sempre está nos surpreendendo, e isso que é mais maravilhoso de ser servo de Jesus é justamente isso, que ele sempre está nos surpreendendo, ele sempre irá nos surpreender. O que nós precisamos saber é que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é capaz de realizar coisas tremendas para nos dar livramento, e nós devemos estar sempre pedindo que a nossa fé seja aumentada. A gente tem que sempre pedir, Senhor, eu quero crer mais. O Senhor realizou uma coisa tremenda e gigantesca, mas eu quero crer mais, que eu creio que pode fazer coisas maiores ainda. É isso que a gente tem que pedir a Deus, que a nossa fé seja aumentada, para que a gente possa ver as coisas tremendas que Deus pode fazer na nossa vida, porque só através das nossas experiências pessoais é que nós teremos o prazer de experimentar o cuidado do Senhor para conosco. Entendeu? Então, irmão, são as experiências pessoais. Eu já falei numa outra lição passada que eu posso contar para você o meu testemunho, eu posso mostrar para você o que Deus fez na minha vida. 1000 pessoas podem vir aqui no Evangelho Claro e fazer isso, entendeu? Mas o que vai fortalecer a tua fé são as suas experiências pessoais com Deus. Então, irmão, é esse Jesus tremendo que nós servimos, um que tem a capacidade de estar sempre nos surpreendendo
como surpreendeu os discípulos ali no mar da Galileia, quando ele acalmou os ventos e mandou o mar parar de bater. Coisa linda e maravilhosa, né, meus irmãos? Tópico 3.2, a libertação dos endemoniados de Gadara. Irmão, nós podemos ver através do texto de Mateus 8, versículos 28 a 34, o poder declarado de Jesus sobre os demônios. Irmão, ali é uma coisa tremenda. Nós vemos ali os demônios que habitavam os dois gadarenos possessos, eles reconhecem imediatamente, né? Imediatamente que estão diante de alguém de posse de poder suficiente para expulsar eles do corpo daqueles homens. Entendeu? Então, eles é uma coisa tremenda. E eu acho muito interessante o diálogo, né, que eles tentam ter com Jesus, eles tentam conversar com Jesus, porque quando eles batem de frente com Jesus, que a palavra diz que eles saíam, viviam nos cemitérios, aquela coisa toda, e saíram do cemitério, né, e tal, e vieram, e quando eles saem do cemitério, eles batem de frente com Jesus. E aí quando eles olham assim para Jesus, eles olham e falam assim: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Aleluia! Que coisa tremenda, irmão. Olha só, imediatamente eles sabiam. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Os demônios sabem quem são Jesus. E os demônios sabem também quem são os servos de Jesus que estampam a figura de Cristo na sua vida. Por isso, irmão, que nós temos que ter Cristo na nossa vida para que as pessoas possam olhar para nós e verem Jesus em nós, porque até os demônios vão tremer quando chegar diante de você. Eles vão olhar assim, pô, tentando derrubar esse camarada, essa irmã, ou melhor, essa mulher, ou esse homem, não é verdade? Estou tentando derrubar ele, mas eu não posso, sabe por quê? Porque quando eu olho para ele, eu vejo a figura de Cristo, através das suas ações, através das suas palavras, através da sua vida. Irmão, que coisa maravilhosa. Eles bateram de frente com Jesus, aí tentaram falar, aí tentaram negociar com Jesus. Poxa, tá vendo ali aqueles porquinhos, então não dá pra gente, entendeu? E tal, tudo bem, então tudo bem, mas que vocês não vão ficar nele, não vai ficar nele não, né? Os demônios, eles sabiam que estavam diante do Filho de Deus e que não teriam como escapar da condenação. Eles sabiam disso. E aí, Jesus permitiu, eles saírem, entraram nos porcos, e a palavra diz que os porcos precipitaram no penhasco lá no abismo e caíram dentro do mar e morreram. Olha que coisa tremenda. Coisa tremenda, né? Então nós vemos aqui, irmão, que não tem... aquele que está com Jesus, aquele que serve Jesus, não negocia com o demônio. O demônio é para ser expulso, enviado para o lugar da onde eles vieram, entendeu? Que é para as profundezas do inferno, tá entendendo? Ficar lá aprisionados, sem força para realizar a obra do seu mestre maligno, que é Satanás, entendeu? Então nós vemos aqui que a autoridade de Jesus, ela é plena sobre as hostes espirituais da maldade, entendeu? E é isso que você tem que buscar em Deus, é esse posicionamento de um servo fiel para que você também tenha autoridade no nome de Jesus para realizar essas obras. Da mesma forma, irmão, que Jesus fazia isso, né, para aquele momento, hoje a igreja do Senhor está protegida por Cristo, ela está guardada, assim como Jesus ali protegia o seu povo, né, realizando aqueles feitos, né, expulsando o demônio, né? Hoje a igreja do Senhor está protegida por Cristo. Não existem demônios que, na tentativa, né, de atormentar os servos de Deus, não sejam expulsos pelo detentor de toda a autoridade concedida pelo Pai ou pelo Criador. Então não existe demônio contra a igreja. Não existe demônio que não possa ser expulso. Não existe demônio que Jesus não possa expulsar. Por quê? Porque ele tem todo o poder que foi dado a ele pelo Pai e pelo Criador, não é verdade? Quem está debaixo da mão do Senhor, irmão, certamente será guardado de todo o mal que os demônios tentam tramar contra a sua vida. Está guardado, está protegido. É como diz lá o Salmo 91, ó, debaixo das suas asas, habitando os esconderijos do Altíssimo. O demônio não tem poder sobre a sua vida, não tem poder sobre a vida daquele que está debaixo da mão do Senhor. Isso é a coisa mais maravilhosa que existe. Então nós vemos aqui que, assim como Jesus libertou aquele
aqueles 2 homens que estavam possessos de demônio, ele hoje também tem poder e autoridade. E você, como servo de Deus, pelo nome dele, tem poder também e autoridade para expulsar os demônios. E a igreja assim está guardada e protegida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok, meus irmãos? Então vamos lá. Tópico 3.3, a cura do paralítico. Olha só, de novo a cura do paralítico. Nós já falamos sobre essa questão lá no vídeo 2 e agora nós vamos falar de novo aqui. Olha só que coisa interessante, né? Nós vemos que antes de Adão pecar, a humanidade não era acometida de enfermidade, né? Porém, com o advento do pecado, o mal se apoderou do corpo do homem, gerando o quê? Gerando as doenças, gerando morte, né? E todo tipo de enfermidade, não é verdade? Que poderia se vir sobre um corpo humano, sobre um corpo frágil, contaminado pelo pecado. Então, irmão, às vezes as pessoas falam assim, fulano tá assim, doente porque tá em pecado. Não, irmão. Não faça isso. Isso aí é uma temeridade que às vezes a gente escuta, né? É o chamado juízo temerário. E Jesus falou que nós vamos ser julgados com a mesma medida que a gente julgar, né? Então, irmão, amanhã depois é você que está enfermo. Amanhã é você que está com um probleminha aí de saúde. Aí você vai gostar que alguém fale, você está passando por isso, você está em pecado. Irmão, quando a gente diz que é o pecado responsável pela enfermidade, é porque foi pelo pecado que a enfermidade entrou no mundo. Se não tivesse pecado, não tinha entrado a enfermidade no mundo. Então é isso que você tem que entender. Não quer dizer que a pessoa que está enferma está em pecado, não. É que a enfermidade entrou no mundo através do pecado. Entendeu? Então, nós vemos que no evento da cura do paralítico, Jesus deixa claro para todos aqueles que estavam ali presentes que o pecado foi o responsável pela entrada das enfermidades e mostra primeiramente que perdoaria o pecado daquele pobre homem e depois o curou da sua enfermidade. Não é isso que Jesus faz? Ele fala só, estejam perdoados os teus pecados. Primeiramente ele fala isso. E aí depois que ele fala isso, agora pega, levanta a tua cama e vai para casa. Olha só que coisa interessante. Então Jesus ali, ele mostra o seguinte, que mesmo que tem poder para curar, é o mesmo que tem poder para perdoar os pecados e fornecer a salvação àquele que crê. Então, Mateus faz questão de relatar isso com riqueza de detalhes para nós, para mostrar isso, que aquele mesmo que tem poder para curar a enfermidade é o que tem poder para perdoar pecado, para que o homem possa alcançar a salvação. Entendeu, meus irmãos? Então, meus irmãos, neste caso específico, Jesus ele quis deixar claro que é necessário que o homem receba, primeiramente, o perdão de seus pecados, pois não adianta nada estar saudável em uma vida de pecado. Jesus quer que nós estejamos saudáveis para a realização da sua obra. Então, Jesus ele faz isso. Eu conheço história de várias pessoas que estavam enfermos, estavam doentes, Jesus foi lá, alguém orou, a pessoa ficou curada e se transformou num grande evangelista, num grande pregador da palavra de Deus. Coisa linda. Por quê? Porque, irmãos, Jesus nos quer saudáveis. Jesus nos quer o quê? Sem pecado e saudáveis fisicamente para a realização da sua obra. Entendeu? Então nós vemos aqui que a cura também demonstra, foi uma forma de Jesus demonstrar a sua autoridade nesta passagem. E nesse caso aqui, em duas coisas, né? Na questão dos pecados, sobre a autoridade sobre pecados, né? E a autoridade de curar, né? Então nós vemos aqui numa única passagem, num único evento, Jesus demonstrando duas formas de ele provar e demonstrar a sua autoridade. Ok, meus irmãos? Então tá aí. Encerramos a lição de número 10, no vídeo número 3 aqui. E você pode continuar conosco aqui. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, compartilha, fala para os seus amigos a respeito aqui do Evangelho Claro. E não esqueça, entra lá no site da Editora Betel. O site da Editora Betel, meus irmãos, tem lá um catálogo com diversos produtos que você vai estar ajudando aqui o nosso canal Evangelho Claro, porque a Betel é nossa parceira aqui no comentário das nossas lições da revista Escola Bíblica Dominical, ok? Então a conclusão diz assim, nesta lição tivemos uma rápida visão da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Nos capítulos 8 e 9 do Evangelho de Mateus, também aprendemos que
Milagres são testemunhos que ilustram esta verdade para que se possa respeitá-lo como legítimo Filho de Deus e Salvador. Amém, meus irmãos? Então é isso aí. Curte esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, os outros 3 também, ali comentário da lição de número 10 do terceiro trimestre de 2016 da revista da Escola Bíblica Dominical da Editora Betel, que fala a respeito de Jesus Cristo, né? Mateus, uma visão panorâmica do Evangelho do Reino. Entra lá, www.editorabetel.com.br e adquira os produtos da Editora Betel, que é a nossa parceira aqui no Evangelho Claro, ok? Fique conosco aqui no Evangelho Claro, o Evangelho como Jesus nos ensinou. Tenha um dia de paz em Cristo.